me alegro na cruz de la ver graça e louvor para minha santificação. Oh, eu amo a mensagem da cruz de morreu a vou pro. Oh, levarei, eu também minha cruz de por uma cor. Oh, eu amo a mensagem da cruz de morreu a vou procar. Oh, levarei eu também minha cruz de por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, oh, a vergonha da cruz, quero sempre levarei sofrer. O Cristo vem me buscar, oh, e com Ele no lar, eu a glória de seu e de teu. Oh, eu amo a mensagem da cruz de morrer, eu a vou pro. Oh, levarei eu também minha cruz de por uma coroa. Oh, eu amo a mensagem da cruz de morrer. Oh, eu a vou levarei eu também minha cruz de por uma coroa. Nous allons prendre centre assis toujours dans la précision de la prière. Restez toujours ici devant, ne reculez pas. Vamos tomar a Bíblia. Pode ficar aqui à frente, sempre na posição de oração. Nous allons lire Psaume 136. Salmo 136. Moi, je lis la première phase, vous allez répéter. La deuxième, louez l'Éternel car il est bon. Vous allez dire car sa miséricorde durera toujours. O pastor leu o primeiro versículo e a igreja vai repetir o segundo versículo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Allons-y. Louez le Dieu de Dieu. Louvai ao Deus dos deuses. Louez le Seigneur de Seigneurs. Louvai ao Senhor do Senhor. Celui qui seul fait de grands prodiges. Aquele que só faz maravilhas. Celui qui a fait le ciel avec intelligence. Aquele que com entendimento fez os céus. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Celui qui a fait le grand luminaire. Aquele que fez os grandes luminares. Le soleil pour présider au jour. O sol para governar de dia. La ligne des étoiles pour présider la nuit. A lua e as estrelas para presidir a noite. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Que feriu os egípcios nos seus primogênitos. Et il fit sortir Israël au milieu d'eux. E tirou a Israel do meio deles. À main forte et à bras étendus. Com mão forte e com braço estendido. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Qui fit passer Israël au milieu d'elles. E fez passar Israel pelo meio dele. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Aquele que guiou seu povo pelo deserto. Celui qui frappa des grands rois. Aquele que feriu os grandes reis. Qui tua des rois puissants.
e deu a morte a reis famosos. Sion, roi des Amoréens, Sião, rei dos amoreus, et Og, roi des Bazans, e Og, rei de Bazã, et donnant leur pays en héritage. e deu a terra deles em herança. En héritage à Israël son serviteur. Sim, em herança a Israel seu servo, C'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés que se lembrou da nossa humilhação et nous délivra de nos oppresseurs. e nos remiu dos nossos inimigos, Celui qui donne la nourriture à toute chair. que dá mantimento a toda a carne. Louez le Dieu des dieux, Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade car é sa para sempre. miséricorde dure à toujours. Porque a sua benignidade é para sempre. Le Seigneur va faire sa grâce pour toi. O Senhor fará a sua graça para ti. Toi, tu célébreras le nom du Seigneur. E você celebrará o nome do Senhor. Tu diras aussi sa miséricorde dure à toujours. Também dirá a sua benignidade dura para sempre. Ces ennemis qui t'environnaient, Os seus inimigos que te cercaram ils étaient plus puissants que toi. eram mais numerosos do que você. Tu ne pouvais pas le vaincre toi-même. Você sozinho não podia lhes vencer. Cette maladie qui était plus forte que toi, Aquela doença que era mais forte do que você. aujourd'hui, Hoje, sa miséricorde durera toujours. a sua misericórdia dura para sempre. Ce qui était impossible devant toi, O que era impossível diante de ti. mais aujourd'hui, Mas hoje, par sa miséricorde, pela sua misericórdia, oh, tu vas vaincre cela. tu vai vencer aquilo. Les portes qui étaient fermées devant toi, As portas que eram fechadas diante de ti ça va s'ouvrir, vai se abrir, car sa miséricorde durera toujours. porque a sua benignidade dura para sempre. Même les portes les plus fermées, Mesmo as portas mais fechadas, il va ouvrir cela pour toi. ele vai abrindo isso para ti. Les maladies incurables, As doenças incuráveis, il va guérir ça pour toi. ele vai curar isso para ti, Car sa miséricorde durera toujours. porque a sua benignidade dura para sempre. S'il était miséricordieux hier, Se foi misericordioso ontem, il sera miséricordieux pour toi. também será misericordioso para ti. Ton problème là qui n'a pas de solution, O teu problema lá que não tem solução. il y a un homme qui est spécialiste Há homem que é especialista dans les cas difficiles. nos casos difíceis. Son nom c'est Jésus-Christ. Seu nome é Jesus Cristo, Le plus grand spécialiste. o maior especialista. Alléluia. Amen. Satan doit tomber aujourd'hui. Satanás deve cair hoje. La malédiction de ta famille, A maledição da sua ça família doit s'arrêter aujourd'hui. deve parar hoje, Car l'Éternel est ton Dieu. porque o Senhor é teu Deus. Est-ce que vous le croyez? Vocês acreditam? Croyez-le. Creiam-no Vous allez voir la gloire de Dieu. e você verá a glória de Deus. La gloire de Dieu vient quand vous croyez. A glória de Deus vem quando vocês creem. Jésus a dit à cet homme, Jesus disse naquele homem: si vous croyez, se tu crês, vous verrez la gloire de e Dieu. tu verás a glória de Deus. Et la gloire de Dieu, E a glória de ce Deus sont les signes, são le sinais, miracle qu'il a. milagre que te acompanha. Alléluia. Amen. Quand Moïse voulait voir la gloire de Dieu, Quando Moisés quis ver a glória de Dieu Deus, lui a montré les miracles. Deus lhe mostrou milagre. Croyez que cette gloire est ici aussi ce soir. E crê que essa glória também está aqui essa tarde. Est-ce que vous le croyez? Vocês acreditam? La sœur Thérèse remercie le Seigneur A irmã Teresa agradece ao Senhor pour avoir guéri son frère Philippe para ter curado seu irmão Filipe, qui avait l'hernie. que Après tinha la demônio de prière, hérnia. le frère a été complètement guéri. Depois de oração aqui, o irmão foi completamente Il y a curado. beaucoup de gens qui ont été guéris le dimanche. Há muita gente que foi curado domingo. Il y a eu beaucoup de témoignages. Houve muitos testemunhas. Dieu a guéri beaucoup de gens. Deus curou muita gente. Et toi aussi, tu dois croire à ta guérison. Você também deve crer na sua cura. Le frère aussi César m'a dit qu'il a été aussi guéri. O irmão César também me disse que ele foi curado também. Il avait une maladie
qui avait traîné toute sa vie. Tinha uma doença que demorou durante toda a sua vida. Après la prière de dimanche, Depois da oração de domingo, Dieu l'a guéri. Deus o curou. Et parce que vous croyez aussi que Dieu peut vous Vocês guérir, creem também que Deus pode vos curar? il peut venir à votre secours. Pode vir no vosso socorro. Peu importe ce que tu sens, Pouco importa aquilo que você peu sinta. importe la maladie, Pouco importa a doença. Jésus-Christ est vivant. Jesus Cristo Le está Fils vivo. de Dieu est vivant. Filho de Deus está vivo. Il est ici avec nous. Ele está aqui Il dit conosco. là où deux ou trois Eles onde duas ou três s'accorderont se mon concordarão nom, no meu nome, je vous donnerai tout ce que vous demandez. eu vos darei tudo o que vocês vão pedir. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Là où vous êtes, levez simplement votre main. Onde vocês estão, levanta simplesmente a sua mão. Aujourd'hui c'est mercredi. Hoje é quarta-feira. C'est le jour où le frère Branham priait pour le malade dans son église. É o dia que a irmã Abraham orava para as enfermidades na sua igreja. Et aujourd'hui aussi nous allons prier pour vous, Hoje também vamos orar para vocês. tes frères. Eu sou simplesmente vosso irmão, Mais lui est notre Dieu. mas Ele é nosso Deus. Croyez en lui. Creia nele, Ayez confiance que quand moi je vais prier, verá a mão de Deus. Père Céleste, Pai Celestial, l'heure est venue, oh Dieu, a hora é chegada, meu pour Deus, que ce peuple voie para que este povo vejam que c'est toi qui m'avais envoyé. que és tu que me enviou, Que je suis en train de te servir de tout cœur. que eu estou te servindo de todo o coração. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, je te dis simplement merci te digo simplesmente obrigado pour m'avoir envoyé vers un peuple para ter enviado perante o teu povo qui croit en toi, que creia em qui ti, croit que tu es vivant, crê que tu és vivo, qui croit que tu agis encore. que crê que tu age ainda. Merci pour ce peuple, Seigneur. Obrigado para este povo, Senhor. C'est le peuple que tu m'as donné par ta É o grâce. povo que me deste pela sua graça. C'est le peuple qui croit à mon ministère. É o povo que crê no meu ministério. Oh Dieu notre Père. Oh Deus nosso Pai. C'est eux qui doivent d'abord se réjouir de ce ministère. É Ele que deve crer primeiramente e regozijar desse ministério. J'ai trouvé grâce devant toi. Se achei graça diante de ti, Que toute maladie qui se trouve dans la salle, que toda doença que se encontra na que sala, tout problème qui se trouve dans la que salle, todo problema que se encontra na que sala, ce soit une maladie incurable, que seja uma doença incurável, que ce soit impossible, seja impossível, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. no nome do Senhor Jesus Cristo. Étends ta main, Seigneur. Estenda sua mão, Senhor. Guéris le malade. Cura os doentes. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Recevez votre guérison. Receba vossa cura. Recevez votre délivrance. Receba vossa libertação. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Le Cristo. Fils de Dieu vivant O Filho de Deus vivo s'appelle Jésus-Christ. se chama Jesus Cristo. Celui qui était mort Que foi et morto, qui est ressuscité. que ressuscitou. Nous concentrons notre esprit sur lui. Concentramos nosso espírito sobre Il n'y a ele. personne comme lui. Não há ninguém como ele. Il n'y a personne comme lui. Não há ninguém como ele. C'est lui le Dieu véritable. Ele é o Deus verdadeiro. C'est lui le grand médecin. Ele é o grande médico. Son nom c'est Jésus-Christ. Seu nome é Jesus Il Cristo. est plus que le médecin de ce Ele é monde. mais que os médicos deste Il mundo. guérit le Covid-19. Ele cura a Il guérit Covid-19. les maladies incurables. Ele cura doenças Il incuráveis. guérit le cancer. Ele cura os cancros. Son nom c'est Jésus-Christ. Seu nome é Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Que le miracle s'opère. Os milagres se operam. Là où il n'y a pas de travail. Onde não há emprego, Recevez le travail. receba emprego. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Là où Cristo. il y a le chômage. Onde há Au desemprego, nom de Jésus. em nome de Jesus Je Cristo. chasse là au nom de Expulso aquilo em nome de Jesus Cristo. J'appelle la pluie. Eu chamo a chuva La bénédiction. da bênção, L'abondante pluie.
pluie. abundância da chuva, La pluie de la première. a chuva La temporal, pluie de l'arrière. a chuva serôdia Que ça puisse tomber sur que son cai sobre este Au povo, nom de Jésus. no nome de Jesus Que Cristo. Dieu restaure. Que Deus restaura Ceux qui n'ont plus la vie de la os que não prière. têm mais a vida Que de Dieu oração. restaure. Que Deus restaura Les maisons qui ont été brisées. as casas que foi Que Dieu quebrantada. restaure. Deus restaura Les foyers qui ont été o brisés. lar quebrantada. Que Dieu restaure. Que Deus Où il restaura n'y a plus de travail. onde não há mais emprego. Dieu restaure. Que Deus Où il n'y a restaura plus la santé. onde não há Que saúde. Dieu restaure. Que Deus restaura Au nom de Jésus. em nome de Jesus Cristo. Satan. Tu Satanás, Tes démons. com teus Je demônios, t'ordonne. te mando, Quitte ces peuples. saia este Au povo nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Oh Dieu. Oh Deus, Merci d'avance. obrigado dantes. Merci au Seigneur. Obrigado, Senhor, Parce que tu as béni ces peuples. porque abençoaste este povo. Merci parce que tu as visité ces peuples. Obrigado porque visitaste este povo. Gloire à toi Jésus. Glória a tu, Jesus. Gloire à toi agneau de Dieu. Glória a tu, Cordeiro de À Deus. toi les acclamations. A tu as À aclamações. toi les louanges. A tu os louvores. À toi l'adoration. A tu adoração. À toi les cris de joie. A tu os gritos de À alegria. Jésus-Christ. le A Maître. Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Se achei graça diante de teus olhos, bénis ces peuples. abençoa este povo, Afin que chacun d'eux para que cada deles soit béni à côté de mon ministère. seja abençoado ao lado do meu ministério. Et qu'ils disent, Que dizem, si je suis béni, se eu estou abençoado, c'est à cause de ce ministère. é por causa deste ministério. Qu'ils sentent la différence Que sente a diferença avant et aujourd'hui. antes e hoje. Qu'ils sentent la différence. Que sente a diferença. Que Dieu est en train de nous bénir. Que Deus está nos Que abençoando. nous soyons la tête Que sejamos a et cabeça non la queue. e não a cauda. C'est ça la préoccupation de mon âme. Sua preocupação da minha alma. Ils viendront ici Virão aqui avec des cantiques, com cântico, avec des témoignages. com testemunha. Dieu a réellement agi. Que Deus realmente agiu. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Que le peuple de Dieu dit Amen. Que o povo de Deus diz amém a isso. Que le peuple de Dieu reçoit la bénédiction. Que o povo de Deus receba a À bênção cause de Jésus-Christ. por causa de Jesus À Cristo. cause des preuves de sa Por causa da résurrection. prova da sua ressurreição. Recevez son nom. Receba seu nome. En son nom, soyez guéris. Em seu nome seja En curado. son nom, soyez bénis. Em seu nome seja En abençoado. son nom, soyez élevés. Em seu nome seja exaltado. En son nom, soyez en paix. Em seu nome seja em paz. Recevez ce que vous avez besoin. Receba o que vocês precisam. Parce que ces preuves, Porque as suas nous provas avons les preuves de sa résurrection. têm a prova da Il sua n'est pas ressurreição. dans la tombe. Ele não está no Il túmulo. est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Ele é Le vivo. Dieu de William Branham. Desde William Morrow Branham, Colonne de feu. a coluna de Il fogo. est vivant. Ele é vivo. Il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Ele está vivo. Oh, son nom soit loué. Seu nome seja louvado. Son nom soit béni. Seu nome seja abençoado. Là où il y avait les blocages, Onde havia bloqueio, je prends le nom de Jésus. eu tomo o nome de Jesus. Coupe les blocages au nom Eu de corto Jésus. o bloqueio em nome de Jesus. Même les célibats Mesmo solteirão puissent tomber possa au cair nom de Jésus. em nome de Où il y Jesus. a la stérilité, Onde a esterilidade puissent tomber possa au cair nom de Jésus. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, que chacun puisse avoir un témoignage. que cada possa ter uma testemunha. Que chacun témoigne. Que cada testemunha. Moi, réellement, Eu realmente, cette réunion de prière, esta reunião de oração c'était pour moi. foi para mim. Que quelqu'un puisse dire, Que alguém possa dizer, Dieu m'avait tellement béni ce soir. Deus talmente me abençoou naquela tarde. Nous pensons aussi à frère Federico, Pensamos no irmão Frederico. qui a complété aujourd'hui sur son anniversaire. Hoje é seu aniversário. Que
ton nom soit béni pour cela. Que teu nome seja abençoado por Tu isso. l'as gardé en vie jusqu'aujourd'hui, Te Seigneur. guardou em vida até hoje, Senhor. Nous sommes reconnaissants pour Somos ce que gratos tu as fait pour notre frère. pelo que você fez para nosso irmão. Bénis-les encore davantage. Abençoe-lhe mais de Qu'il vantagem. soit béni, Père. Seja abençoado, Qu'il Pai. marche toujours avec toi. Que anda sempre Et qu'il contigo. voie ta gloire, Que Seigneur. veja a sua glória, Senhor. Tu lui donnes la force. Lhe dá força Tout ce qu'il a besoin, Père. e tudo que ele necessita, Pai. Il y a encore des autres qui ont des besoins, Père. Há outro que está necessitado, Je Pai. crois que tu as donné à chacun d'eux Creio que deu a cada deles selon le désir de son cœur. segundo o desejo do seu coração. Donne-moi aussi la force Dá-me também a pour força que je continue à prêcher ta para parole continuar a pregar a sua palavra. sans compromis. Sem compromisso, Senhor. Béni soit ton nom, Seigneur. Abençoado seja teu Ce nome. peuple du Saint-Esprit, Abatiza esse povo do Espírito Santo. remplis leurs âmes, Encha suas almas. donne la force au travail. Dá-lhe a força do Au trabalho. nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. sois loué, Seigneur. Seja louvado, Senhor. Toi le Dieu vivant, Tu Deus vivo. toi l'alpha et l'oméga, Tu Alfa e Ômega. toi le plus béni, Tu mais abençoado. toi le fils de l'homme, Tu Filho do Homem. toi la tête de l'église. Tu a cabeça da Que igreja. ton nom soit loué. Teu nome seja Le louvado. grand Jéhovah, O grande Jeová. c'est toi Jésus-Christ. É tu, Jesus Cristo. Nous te remercions, Te agradecemos. Nós te aclamamos essa tarde. nous te bénissons, Seigneur. Te bendizemos, Senhor. Avec nous en paix dans la maison. Volta conosco em paz nas casas. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Abençoa os Bénis dízimos. les offrandes. Abençoa as ofertas. Bénis notre église. Abençoa nossa igreja. Les hommes d'affaires soient suscités. Os homens de negócio sejam Dans suscitados. cette église, Père. Nessa igreja, Pai. Bénis les sœurs. Abençoa as irmãs. Abençoa os Au irmãos. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém, amém.